Meus amigos, eu abro esse programa sem saber se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas vocês vão nos assistir. Mas eu quero dizer, é renovada a minha alegria em apresentar esse programa. Sabe por quê? Porque vocês estão do outro lado, vocês estão nos ajudando, nos dando força e audiência. Muito obrigado. Vocês sabem também que eu tenho uma dedicação muito grande para trazer pessoas interessantes que marquem a entrevista. Vocês gostem da entrevista e sempre de assuntos que nos fazem falta, que nós queremos saber. Hoje eu trago uma pessoa muito especial. Eu falo de Shirley Machado Maciel. É professora de uma das coisas mais difíceis que as pessoas mais têm medo, é de chegar em público, chegar à frente a pessoas assistindo e falar. É muito difícil, pelo menos parece, as primeiras vezes. Depois vocês falam com a maior naturalidade do mundo. Eu queria apresentar para vocês a Shirley, é uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, minha amiga Shirley. Muito obrigada. É um prazer, Bernardo, estar aqui com você nessa tarde, nessa noite, na hora que o povo nos ouvir, para falar de uma coisa tão importante e tão relevante nos dias atuais. Oratória. Pura verdade. É o que eu toquei no assunto agora. Como é difícil a pessoa que não está acostumada, que nunca viu, entrar num auditório e ter que falar, ser chamado perante os outros e você falar. Dá um suor frio, dá um ciricutico em você, às vezes você não consegue falar, fica e não consegue falar. Só que isso é uma mágica que está dentro da gente. Nós só precisamos desenvolver esse potencial. Falar em público não é difícil. Você tem que ter coragem, você tem que deixar a timidez. Minha amiga Shirley, fala um pouco sobre isso. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Bernardo, eu tenho 30 anos de experiência com a oratória, tenho um instituto que é o Intrépides, Instituto de Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento do Ser. Nesse período todo de 30 anos de experiência, eu fiz toda a minha formação acadêmica, pós, toda ela voltada no campo da oratória. Em 2018, eu fui reconhecida como a maior autoridade em oratória do estado do Paraná. Eu trabalhei com 350 mil pessoas já no meu histórico de atuação profissional. O que acontece com as pessoas? Por que tanto medo, tanta dificuldades para falar em público? Não dá para generalizar, porque nós temos que analisar caso a caso. Nós temos pessoas que têm dificuldades de falar em público porque não têm experiência, porque está começando o trabalho, porque está iniciando um processo de atuação em público. Então, aí nós temos uma pessoa que não tem experiência, não tem prática, e precisa desenvolver essa experiência e prática. E nós temos pessoas que já estão atuando no mercado, já há muitos anos, e têm medos e dificuldades para falar em público, e aí o problema pode estar na ordem do emocional, como você acabou de dizer. E aí nós temos que avaliar os bloqueios, os traumas, as dificuldades que essa pessoa teve no início da sua carreira, ou às vezes até antes, sabe, Bernardo? Nós temos pessoas que o bloqueio está lá na infância, está lá na fase da alfabetização, nas escolas, ou então está ali no início de carreira, na fase da adolescência, da passagem da adolescência para a inserção no mercado de trabalho. Outros com a própria faculdade, a universidade, que traumatizou de alguma maneira aquelas apresentações de trabalho sem estar preparado, e é uma situação tão grave que algumas pessoas estão deixando a faculdade, não estão apresentando TCC, trancando matrícula por medo e dificuldade de falar em público. Então, é fundamental que a gente invista e que a gente trabalhe em melhorar a qualidade de vida profissional, pessoal dessas pessoas. O mundo moderno hoje não aceita, em todos os campos de trabalho, que a pessoa não consiga falar. Se você vai num emprego de cargo de executivo, tem as reuniões periódicas de diretoria, de gerência, você tem que falar. Falar
em público, quando você domina a ciência, é uma das coisas mais prazerosas que você pode ter. Como é gostoso você falar para um público. Eu sou advogado, vocês sabem, vocês me acompanham. A minha vida toda eu fiz júri. Como é gostoso quando você tem um plenário cheio, você falar, você expor as tuas ideias e fazer os outros acreditarem naquilo que você está falando. É uma das melhores coisas do mundo. Nós temos que rebater. O mundo atual não permite você ter medo de falar. Como muito bem disse a Shirley, hoje as pessoas trancam a matrícula, não se formam por medo de apresentar o TCC. Isso não pode acontecer. Então, minha amiga, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você me complementando da real importância de se falar em público. Você admite hoje, no mundo moderno, você é uma professora, você tem muito mais cabedal do que eu, a pessoa que não consegue falar? Em público e semipúblico, em reuniões. Não, não dá. Hoje não dá. Hoje eu até falo sempre com os meus alunos nos treinamentos presenciais ou em grupo. Eu desenvolvo um trabalho de coach de oratória também aqui no Intrépides. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, não tem mais justificativa para se esconder atrás do medo e dificuldade de falar em público. Hoje, a oratória, a comunicação, ela é um diferencial importante no mercado competitivo em que nós estamos. Você tem que se destacar, e olha, você pode ter medo de falar em público, mas a sua vontade de destacar dentro de uma profissão, o empenho que você tem para poder se apresentar de forma assertiva, eu acredito que seja muito maior do que o seu medo de falar em público. E eu sempre brinco com os alunos. Gente, você está com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Tem que enfrentar. Vai lá, erra, faz de novo. Ninguém vai cobrar de você o fato de você cometer algumas gafes e alguns erros numa apresentação, mas vão questionar você e cobrar de você a falta de coragem para enfrentar esse desafio. Então, não sabe, tem dificuldade, procure o curso de oratória, procure um programa de treinamento individual, onde você pode entender esses medos e essas dificuldades, os gatilhos que ocorrem para essas questões tão profundas aí no seu emocional, mas faça alguma coisa. Saia da inércia, procure ajuda. Por quê? Porque você vai, cedo ou mais tarde, ter que enfrentar esse desafio. Então, que seja logo, seja rápido. Eu sempre falo, eu acho que profissionalmente, teoricamente, está errado. Mas quando eu estou fazendo uma palestra, um tribunal do júri, eu cometo erros pensados. Porque o erro ele tem a propriedade de trazer as pessoas a prestarem atenção. Então, se você comete uma gafe, você pode tirar proveito dessa gafe, fazer as pessoas rirem e fazerem as pessoas prestarem atenção. Traz o público de volta. Então, não tenham medo de errar. Se vocês errarem, é legal. Não é deprimente, nem você vai sofrer chacotas, não. Não. Tira de letra, faz piada do teu erro. Não tenha medo de falar. E olhe só, quando a gente se posiciona diante de um público, quem está se posicionando ali é um ser humano, não é uma máquina. É melhor essa naturalidade, essa espontaneidade em lidar com um erro, com uma situação que você pode até tirar, como o Bernardo falou, um engraçado dali desse momento, do que você ter aquela tentativa formal de ficar falando como se você fosse obrigado a não errar, aquela voz desse jeito, tudo mecanizado, tudo controlado. As pessoas, elas se conectam muito mais com o natural, com o espontâneo, do que com esse mecanicismo, essa situação tensa que não pode errar, não pode ter um equívoco. Nós somos humanos, e as pessoas que estão nos assistindo também são humanas. Então, são humanos falando com humano. Então, está tudo certo. Permita. Perfeito, é exatamente o que você falou. Você fala com uma propriedade danada. Bom, nós temos uma situação séria, que é o medo das pessoas.
Então, como que nós podemos fazer para combater esse medo? Vencer essa coisa, esse medo que não tem razão de ser. O que nós podemos fazer? Existem técnicas, se for no campo mais emocional, nós temos que fazer um trabalho terapêutico. Então, nós fazemos um resgate dos possíveis gatilhos que você faz na hora da sua insegurança de falar em público. E é importante que você compreenda esses gatilhos, por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, eu não sei por que eu tenho tanto medo, dificuldade de falar em público. Quando eu estou num grupo de pessoas conhecidas, eu não sinto essa dificuldade, eu sou espontânea, eu consigo me comunicar naturalmente com as pessoas. Por que em determinados tipos de público as pessoas sentem mais? Elas sentem em função da zona de conforto. Então, o que nós temos que trabalhar? O que tira aquela pessoa da zona de conforto? Será que é o público estranho? Será que é o número de pessoas com quem ela vai falar? Será que é falar em vídeo, gravar vídeos? Ou falar numa live, participar de um programa de televisão? O que é que tira essa pessoa da zona de conforto? Compreendendo o que a tira da zona de conforto, nós podemos, então, trabalhar as técnicas específicas, personalizadas, para que essa pessoa consiga romper com essa dificuldade e lidar com a sua insegurança. Não adianta você querer fugir da sua insegurança. Não, eu não estou sentindo nada. Ai, meu Deus do céu, sou a pessoa mais segura da face da Terra. Não, você tem que entrar em contato com essa insegurança. O que representa essa insegurança? Onde está essa insegurança na sua história de vida? Será que essa insegurança que você vive hoje, quando vai falar em público, é tua? Será que essa insegurança hoje é o que você está sentindo hoje, nesse momento, no aqui e agora? Ou foi alguma coisa que aconteceu na sua vida lá no passado, alguma experiência que você teve negativa, que quando você está vivendo a sua experiência agora, no aqui e agora, o teu gatilho remete àquela sensação desagradável, àquela insegurança, aquele desconforto, e aí você vivencia o aqui e agora como se fosse agora, aqui. Mas o que está acontecendo não é o aqui. E aí você perde essa grande oportunidade de viver esse momento gostoso, prazeroso. E no nosso curso, Bernardo, nós costumamos dizer assim, você além de falar bonito, você precisa falar com coerência, com lógica, com precisão, com organização, mas também com prazer, com alegria. Você precisa sentir a missão, entre a tua missão de estar transmitindo uma mensagem, de estar compartilhando seus ensinamentos, mudando vida, impactando pessoas. Qual é o maior legado? É o medo, a insegurança? Ou é esse momento prazeroso e gratificante de estar na frente de pessoas, impactando e transformando vidas? Quero lhe fazer uma pergunta. Muita gente, eu já ouvi muita gente falar isso, que tem medo de falar porque a voz é inadequada ou a voz é feia. Existe realmente isso? Existem problemas vocais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem algumas pessoas que falam com a voz fininha. É até irritante, incomoda quem está ouvindo, incomoda o ouvinte. Outras pessoas falam para dentro. Aquelas pessoas que falam para dentro, a sensação que tem, assim, que a voz não está fluindo, ela não tá projetada. Então, existem dificuldades com a voz. Eu costumo dizer, graças a Deus, tudo que está errado na sua voz, que pode tornar ela feia, não te pertence. A voz fina não te pertence, a voz para dentro não te pertence, essa voz presa não te pertence. Olha que maravilha! Então, aquilo que supostamente poderíamos dizer assim, né, Bernardo? Nossa, que voz feia! Não te pertence. Então, você precisa fazer o treinamento de técnica vocal. Nós fazemos em três sentidos. O primeiro sentido é, vamos analisar a sua voz para detectar as dificuldades que estão ali. Então, eu já posso ouvir você falando e nem precisa estar dizendo, agora eu vou analisar a sua voz. Não, conversando com a pessoa, a gente já tem ideia de como está essa voz. Essa voz apresenta um falsete? Essa voz apresenta uma dificuldade com volume? Tem gente que fala baixinho demais e nem percebe que está falando baixinho. Tem gente que não fala, grita. O que está acontecendo? Então, a gente precisa analisar essa voz. E essa qualidade de voz, ela está ali.
Mesmo com o problema, ela já está. Nós já temos possibilidade de observar o tom de voz da pessoa, se ela é aguda, média ou grave. Aguda nunca vai ser aquele fino, porque aquele fino tem a ver com uma tensão de laringe que está ali, que precisa ser trabalhado e diminuir essa tensão. Se a voz está para dentro, já percebemos que vai precisar de um exercício de projeção vocal. E se a voz ela é muito baixa, nós precisamos melhorar a performance de volume dessa voz. E se ela grita, ela precisa se ver. Ela precisa se ver fazendo, falando daquele jeito, porque muitas vezes, Bernardo, a pessoa fala assim, quando assiste o vídeo, nossa, eu nem sabia que falava assim. Todo mundo reclamava da minha voz, mas eu não sabia que eu falava assim. Então, a terceira é autopercepção. Depois do treinamento vocal, é imediato, é incrível. Depois que e nós fazemos assim, gravamos a voz da pessoa antes, fazemos o exercício e gravamos novamente, para ela perceber a diferença e a mudança que dá na voz. Por quê? Porque aí ela tem o quê? Ela tem aquela sensação boa, nossa, é possível, eu posso melhorar a minha voz. E aí é com ela. O treinamento, as atividades, os exercícios, a disciplina, os cuidados com a voz, o uso de água, o uso de alimentação no dia que você vai usar a voz, vai falar em público, os cuidados que você tem que ter, acrescentar algumas revisões com os médicos, como, por exemplo, o ortodontista, para verificar alguma dificuldade com a dicção, a gente já orienta, alguma situação com o otorrinolaringologista, porque é possível perceber uma alteração na vibração vocal, que já dá um indício de que pode ter um calo, nódulo, uma fenda, um edema, alguma alteração fisiológica na corda vocal que precisa de um acompanhamento especializado. Olha, eu queria te fazer uma pergunta que para mim é muito importante. Eu acho, e eu sempre levei isso muito a sério, quando você sente medo de alguma coisa, eu já passei uma dificuldade, eu fui convidado para uma reunião de poucas pessoas, eu não vou citar como, e eu cheguei, tinha 1000 pessoas para ouvir, falando de uma coisa que não era meu forte, que é sobre o que é propriedade, o que é posse, o que é título. Tinha mais de 1000 pessoas. Eu confesso que eu senti medo. Foi a única vez na minha vida que eu falei que eu senti medo. Eu sou muito caçuísta quando eu vou falar. O meu medo eu passo para os outros. Eu perguntei, pessoal, boa tarde, eu sou o Bernardo, tal, vou falar sobre vocês, sobre o que é propriedade. Vocês estão com medo? Ótimo! Ótimo! Falei, não tem ninguém com medo que não queira aceitar o meu medo. Eu estou morrendo de medo de falar para vocês. Nunca falei para tanta gente. Mas vamos começar? Vou começar a fazer besteira. O que é título? E aí eu comecei, foram 1h30 de pessoas me ouvindo. Eu, durante o tempo todo, eu brinco, eu conto alguma piada, para a oratória não se tornar cansativa. Você ficar falando que nem um papagaio, as pessoas vão se cansando. Então, você tem que aprender, é uma coisa natural que vem de dentro de você. Você fazer aquela parada estratégica. Conta, olha, eu estou todo suado aqui, mas é medo que esse rapaz aqui está me olhando muito feio, eu acho que ele não está gostando. Você faz o auditório cair na risada. Aí todo mundo vem a teu lado. Então, aquilo que era uma dificuldade passa a ser um prazer. Não sintam medo. Quando vocês sentirem medo, faz uma brincadeira. Olha para esse cara, ele está com medo. Vai todo mundo parar e olhar. Você não está com medo? Eu também não. E continua. É isso. Isso mesmo. É uma técnica de vínculo, de vincular a sua dificuldade, mas sem explorar essa dificuldade, sem ficar dizendo por que está com medo. Gente, não precisa explicar. Brinque, trabalhe com o público, contação de histórias. Nós temos uma técnica hoje muito importante que é o storytelling. Conte uma história da sua vida, uma experiência, um case, uma situação que você viveu. Olha só, o Bernardo trouxe aqui a experiência dele. Ao falar, gente, ninguém aqui está com medo? Alguém aqui está com medo? Eu estou com medo. Ele fez o quê? Ele fez um psicodrama do problema emocional que ele estava vivendo naquele momento. Ele dramatizou, ele representou isso. O que acontece dentro do nosso mindset quando nós fazemos
uma troca de expectativa, o medo, a insegurança, o nervosismo, por alguma coisa que descontrai. Não descontrai só o público, não. Aham, aí que está o segredo. Descontrai você também. Quebra o padrão. Quebrou o padrão, a nossa mente entra numa outra frequência. A nossa energia muda, a sensação de mais segurança vem, e aí você desenvolve o seu trabalho com muita tranquilidade. Agora, se você ficar, meu Deus do céu, eu estou com medo, estão me julgando, estão me condenando, e eu vou errar, aí agora o que eu faço? Não me preparei direito, estou insegura. E você vira o quê? Fica um cenário catastrófico. Fica um cenário, você cria um cenário catastrófico para você, e você não sai daquela frequência. E eu vou ter medo, e eu vou me perder, e vai se perder. E vai se perder. E eu agora vou ter branco. E vai ter branco. Você está preparando toda essa situação para que ela aconteça. Então, você tem que fazer o quê? Respira fundo. Conte até 10. Inspira profundamente pelo diafragma. Ao fazer 5 vezes essa respiração profunda, inspira e solta. Vocês já vão perceber que mudou a sensação, que já não é mais aquela coisa assustadora, porque você já tomou o controle da situação. A nossa mente, ela é incrível, tanto para o bem quanto para o mal. Se você der margem para ela, através dos pensamentos negativos, de que vai dar tudo errado, que você não vai conseguir, e que, eu estou ficando cada vez pior, e agora meu coração está disparando, você tem que parar essa sensação. O mesmo lugar que você desenvolve essas sensações negativas é o mesmo lugar onde você tem o autocontrole, a segurança, que você consegue equilíbrio e, principalmente, você consegue retomar, recuperar o controle do teu roteiro, do seu conteúdo, porque sob pressão, sob tensão, você não consegue ter essa agilidade nas palavras, no roteiro, no conhecimento, no conteúdo que você tem, fazer essas conexões, é uma atividade mental. E se a mente está ocupada aí, meu Deus do céu, estou tremendo, meu coração está disparando, estou transpirando, estou vermelho agora, está todo mundo me criticando, você não está abrindo possibilidade de que a tua mente trabalhe para o que realmente é necessário naquele momento. Relaxe, respira e curta, aproveita o momento. Que conselhos sábios que você deu. E aí, no mundo jurídico, quando quem faz júri sempre fala, antes de falar, você olha, levanta, fica de pé e toma um gole de água. Porque durante aquele gole de água, você está pensando em tudo que você falou. E aí a voz sai. Por mais medo que você tenha, não existe medo. Olha, é uma delícia, Shirley, te entrevistar. Só que nós vamos agora fazer um pequeno break. Nós voltamos já. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente. Ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza.
Voltando, nós falamos que ia rápido e fomos rápido. Não demoramos nem 1 hora. Ah, não, errei? Não, é 1 minuto. Gente, vamos continuar com esse papo delicioso. Espero que vocês estejam aproveitando bastante, porque é uma coisa que hoje está ligada a todos nós. Como eu falei agora, e a Shirley falou, hoje, você para trabalhar, para fazer qualquer coisa, você tem que usar oratória. Você vai numa reunião na sua empresa, você tem que falar, senão você fica para trás. Se os outros falam, você não fala nada, você fica que nem uma estátua, o que vai acontecer? Todo mundo vai te olhar e vai dizer, coitado, vocês têm que superar, vocês têm que ter força de mudar esse ambiente. E é isso. Nós estamos tendo a chance de aprender com essa professora fantástica de oratória. Quero lhe fazer mais uma pergunta dentro do que nós podemos fazer. Mas quais técnicas, quais recursos que podem nos ajudar, além do que você falou, que é tão importante? 3 poder de influência que nós temos no momento da nossa comunicação. E por que comunicação? Porque a oratória está dentro de algo maior, que é a comunicação. Nós aqui do Intrépidos, nós trabalhamos com o conceito da comunicação assertiva. E dentro da comunicação assertiva, nós temos, então, recursos de capacidade de influenciar o outro. Nós temos 3 mecanismos super importantes. O primeiro mecanismo é a comunicação não verbal. O corpo fala. E se você não tem o cuidado e o controle com o seu corpo, o conhecimento da capacidade expressiva e comunicativa do corpo, você perde um importante canal de comunicação. Exemplo, eu estou aqui falando com vocês e começo a dizer para vocês assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês estão me deixando muito à vontade, eu estou realmente muito feliz. Eu estou? Claro que não. Eu estou falando, mas eu não estou transmitindo. Olha a importância da análise, do cuidado, das técnicas, da comunicação não verbal. A sua expressão facial fala. Eu posso estar falando aqui brava, carrancuda, ou então eu estou tão com esse sorriso aqui que não faço coisa nenhuma. Olha, gente, aconteceu um acidente ali fora, morreu 50 pessoas, foi uma loucura. Está tudo errado. Eu estou falando uma coisa triste com essa cara de alegria, parece até que eu estou debochando de um fato trágico. Então, você tem que conhecer o corpo, a comunicação não verbal e até as microexpressões, aquelas puxadinhas de boca que você dá aqui, aquela olhada para cima que você dá, isso tudo está transmitindo mensagem. Às vezes você não tem consciência, mas o outro está vendo, os outros estão vendo. Então, o corpo é fundamental. Trabalha a consciência, a propriocepção, a consciência corporal e o que você está fazendo ali no momento que você está falando. O segundo é a voz, que nós já falamos aqui e já destacamos a importância. O seu instrumento de trabalho é a voz. Você está conseguindo transmitir tudo o que você deseja através da sua voz? Nós temos um conjunto enorme de recursos que são volume, tom, articulação, dicção, entonação, ênfase, ritmo e projeção. Então, olha só, quando a gente pensa na voz, na fala, a gente pensa só no ato de falar, no som que sai. Não, é um conjunto de fatores que vai potencializar a sua voz, deixar a sua voz atraente, deixar a sua voz audível, compreensiva. Porque falar bonito não é só falar bonito, é falar de forma assertiva. E, por último, o teu conteúdo. Você precisa aprender e desenvolver técnicas de planejamento, organização e estrutura do discurso. E nós não sabemos, muitas vezes, qual a diferença desses 3 momentos. Em que momento eu estou? Eu estou organizando, eu estou planejando ou eu estou estruturando o discurso? O que acontece nesses 3 momentos? E onde está o discurso propriamente dito? Que essa é uma das aflições dos alunos. O curso propriamente dito, a estrutura do discurso, está na estrutura, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Então, você precisa conhecer esses recursos para você poder ter até segurança. Agora eu sei exatamente onde eu estou no meu discurso, o que eu vou fazer para dar continuidade, eu preciso fechar agora a minha intervenção, como que eu vou proceder para me encaminhar para os finalmente. Cheguei nos finalmente, eu faço uma síntese,
E agradeço a presença de todos e me despeço. Termino com chave de ouro. Perfeito. Agora, eu tenho uma curiosidade. Você venceu a primeira etapa, que é vencer o medo. Aí você fica, será que eu vou agradar? O que se faz para não haver a frustração do público naquilo que você vai falar? Qual a técnica que se usa? É muito importante que você, quando vai falar, você prometeu alguma coisa para o público, correto? Aham, você prometeu. Se eu estou numa live, eu prometi alguma coisa para o público. Se eu vou fazer uma palestra, eu prometi alguma coisa para o público. Se eu estou numa reunião, eu estou ali prometendo alguma coisa para o público. Quando nós aqui, eu e o Bernardo, nós estamos prometendo alguma coisa para vocês. E nós precisamos entregar. Esse é o segredo, para não decepcionar uma plateia. Entrega o que você prometeu. Entrega a mais, inclusive. Não fica regulando. Entrega tudo. Entrega o que você pode entregar naquele momento. Tem pessoas que vai falar e parece que tem um medo. Aí eu não posso revelar isso, eu não posso entregar tudo. Aí fica entregando de partezinha, com controle. A comunicação é algo de troca. Não dá para trocar dizendo eu vou trocar só metade aqui com você da minha informação. Entrega mesmo. Quanto mais você doa, quanto mais você oferece, quanto mais diferencial e propostas novas nós podemos ouvir de você, mais você consegue conexão e transformar as pessoas que estão ali. E o que a plateia quer hoje? Quer que você apresente algo a mais, apresente algo diferente. E se você vai lá controlando o que você vai falar, agora não posso, esse aqui não posso, é uma situação em que você acaba regulando demais os seus conhecimentos, e com preocupação demais no que você vai entregar. Entrega, prometeu, entrega. Entrega mais, inclusive. Esse vai ser o seu diferencial. É fantástico o que você está falando. Eu estou me tornando chato de tanto repetir. Gente, pega esses conselhos, coloca, não na cabeça, mas no coração, para vocês não esquecerem. Isso que está sendo comentado, que está sendo ministrado, um ensinamento maravilhoso, guardem. Porque, como eu falei agora há pouco, a oratória hoje é tudo. Não esqueçam disso. Além de palestras, que outras atividades eu posso desempenhar com a oratória? Você pode vender com a oratória, você pode apresentar suas ideias, defender suas ideias, argumentar o porquê que as suas ideias são importantes. Você precisa, com a oratória, você vai se vender, porque se você não se vender primeiro, você não vai vender nada, nem ideias, nem projetos, nem produtos, nem nada. Você pode, através da oratória, marcar positivamente a sua vida na sociedade, no trabalho, em uma atividade que você faz voluntariamente, através de uma igreja, de um clube, de uma atividade, de uma ONG. Então, olha quantas coisas você pode fazer com a oratória. Não dá mais para limitar a oratória, como nas visões e teorias clássicas e antigas, que agora a oratória é aquele momento que você está diante de um público com o microfone na mão, falando, proferindo um discurso. Oratória hoje, moderna, é todo momento em que você está com a palavra, você está discursando, fazendo uma exposição. Seja essa exposição com uma pessoa, 2 pessoas, 20 pessoas ou 5.000 pessoas. Não importa, você está na oratória, praticando o seu poder comunicacional em uma reunião, onde você vai levantar a mão e fazer uma intervenção. Então, faça isso com propriedade, faça isso com desenvoltura. Na sala de aula, quando você tem que fazer uma pergunta para o professor, levante a mão, faz a pergunta, porque nesse momento você está treinando, você está praticando a argumentação, contra-argumentação, você está vencendo objeções, às vezes até as suas próprias objeções. Então, é importante que você vê a oratória hoje como um momento onde todas as situações de interação social vai acontecer. Gente, até para namorar, Bernardo. Tem gente que não está indo bem no namoro porque não tem oratória.
e vai lá pedir telefone do cachorrinho. Gente, pelo amor de Deus, vamos inovar. Vamos ser criativos. Vamos ser criativos, vamos fazer um discurso bonito, que empolgue a pessoa e que realmente ela olhe para você e diz, meu Deus, esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida. Gente, que originalidade é essa? Eu quero esse homem, eu quero essa mulher para mim. Vamos lá, vamos inovar. Eu acho, eu estou adorando a entrevista. Poucas vezes, em entrevista, com quase 10 anos de televisão, eu fiquei tão emocionado e tão falando tanto como eu estou falando hoje, porque é um tema que mexe comigo. Eu queria só fazer um parênteses, porque você falou sobre o problema, você está numa reunião, tal, você levanta a mão para falar. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas para mim, você começa a vencer o medo quando você levanta e faz a pergunta dentro de um público. Todo aquele medo que você tem, todo aquele pavor, aquela coisa que te trava a voz, que faz você falar fino ou grosso, quando você começa a perguntar o que o senhor acha disso para o orador ou para a pessoa que está falando, é uma vitória sua. Eu me atrevo, não sou professor de oratória, simplesmente eu fui um advogado que falou demais, mas eu acho que começa tudo por aí. Eu nunca tive medo de falar em público, porque eu sempre fui o primeiro a levantar a mão para fazer pergunta. Usem essa técnica. É correto? É certo isso, Shirley? É correto. A questão é o seguinte, quando você faz a pergunta, você interage com o palestrante, o professor, o coordenador da reunião, você faz uma conexão. Então, quando você faz essa conexão, você está ao mesmo tempo trabalhando as suas dificuldades, você está treinando a sua oratória, você está se colocando numa condição de aprendiz, gente. Isso é muito importante. Humildade. Orador sem humildade é o orador que não cresce, que não desenvolve. Ele fala sozinho. E falar sozinho ninguém tem problema, né, gente? Já ouviram? Vocês falam sozinhos por aí, não falam? Falo sozinho em casa. Eu também falo. O problema não é falar sozinho. O problema é quando as paredes começam a responder. E aí você não precisa de professor de oratório, você precisa de psiquiatra. Vou falar sozinho, ninguém tem medo. Ninguém tem dificuldade de falar sozinho. O nosso grande problema é o outro. E é exatamente o nosso grande problema, que é o outro, que é a nossa grande solução. É ali que é com o outro que nós vamos ter que interagir. Então, quando você levanta a mão na sala de aula, você faz uma pergunta, uau, eu consegui. Você está numa reunião, faz aquela colaboração, aquela intervenção maravilhosa, você é elogiado, elogiada. E aí, nesse processo, você vai descobrindo o seu poder, a sua capacidade. Isso faz o quê? Isso é o que a gente chama aqui no Intrépides, e que eu trabalhei esses 30 anos de pesquisa, é o teu poder comunicacional. Oratória é poder comunicacional. Se nós não conseguirmos chegar e desenvolver esse poder comunicacional, você pode ter trilhões de técnicas de oratória, saber tudo como se portar, a postura correta, a voz correta e tudo correto, só que você não vai falar. Que adianta? Então, você tem que romper com os medos e dificuldades, as barreiras, e tem que desenvolver esse poder comunicacional. Aonde está esse poder comunicacional? Está aí. Está aí dentro de você. Tem uma pessoa aí, tem um comunicador aí, uma comunicadora aí, pedindo para sair. Por que está pedindo para sair? Porque todos nós temos necessidade de passar as nossas informações, de ser autoridade naquilo que a gente quer ser, e poder mostrar essa autoridade para os outros, e poder viver esse momento que eu lutei tanto, que você lutou tanto. Nós trabalhamos tanto, estudamos tanto, pesquisamos tanto, para chegar na hora e ficar com medinho. Não dá. Não. Vamos lá. Enfrenta. É quase tirar a chupeta de uma criança. Você faz tudo e chega na hora e não tem coragem de falar. Nadou, e vai morrer na praia. É verdade. Gente, escutem o que ela está falando. Quero te fazer mais uma pergunta que eu acho extremamente importante. Que outros profissionais podem te ajudar a ser um bom orador?
eu acredito que todos nós temos a responsabilidade de ajudar uns aos outros. Então, por exemplo, eu sei que tem uma pessoa que eu convivo que ela é muito tímida, ela é insegura. Eu posso muito bem falar para ela, nossa, mas você é tão comunicativa, você tem uma capacidade tão grande. Gente, todo mundo tem uma capacidade grande e uma qualidade gigantesca. Olhe para a qualidade daquela pessoa e diga para ela, olha só, você tem essa qualidade tão maravilhosa, você é tão estudioso, tão estudiosa. Por que você não procura ajuda para resolver o problema da timidez? Quem que pode resolver o problema da timidez? Um curso de oratória, um coach de oratória, um terapeuta, porque dependendo do grau e do estrago feito nos bloqueios e traumas, você vai ter que passar por um processo terapêutico. Então, uma terapia. Alguém que pode também orientar você a livros, a ter bibliografias sobre leituras que você pode fazer. Tudo ajuda, tudo contribui para que você possa se ajudar a superar essa dificuldade. Mas, olha, terapia, livros, cursos, treinamentos, coach de oratória, tudo ajuda. Só que você precisa dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? É você ajudar você. É você assumir o compromisso com você. Agora chega. Eu não vou mais me esconder atrás desse medo, dessa dificuldade, dessa autossabotagem, desses pensamentos limitantes, sabe? Desse mimimi. Gente, por favor. Tem mimimi, Bernardo. Sabe? Tem mimimi. Ai, porque não posso, porque não quero, porque não sei, porque, ai, meu Deus do céu, vou ser julgada, condenada, papapá. Gente, você está sendo avaliado, julgado, condenado de qualquer jeito. Falando ou não falando? Já viu como que você avalia uma pessoa que chega em uma festa, em um local, qualquer ambiente, numa reunião, e não abre a boca para falar? Fica lá. Horrível. Fica lá. Com aquela cara. Não fala nada. Entra de um jeito e sai do mesmo jeito. O que aconteceu? Essa pessoa não comunicou nada, Bernardo? Comunicou. E pessimamente, diga-se de passagem. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não vou falar nada, porque não quero me expor. Gente, você está expondo. Mesmo não se posicionando, mesmo não abrindo a boca, você está se expondo e está se comunicando. Então, já que nós vamos, independente do que vamos falar ou fazer, nós vamos comunicar, então vamos aprender a se comunicar de forma assertiva, deixar uma marca positiva para aquele contexto em que você participou e está inserido, e pronto. Tá tudo certo. Fale mal ou fale bem, fale de mim. É verdade. Shirley, com muita tristeza, eu te confesso que eu ficava o dia todo hoje te entrevistando, mas a televisão tem um limite de tempo. Claro. Nosso programa está chegando ao fim. Adorei tua entrevista, adorei de verdade. Você é muito boa e você fala com muita propriedade. É muito bonito ouvir você falar. Gente, o programa está chegando no fim. Eu queria passar a palavra para a Shirley se despedir e depois eu vou continuar. Shirley? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Bernardo, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição para novas entrevistas, novas conversas. Adorei teu programa, adorei você. E vamos marcar outras oportunidades. E eu quero deixar uma frase para todos nós. Eduardo Galeano tem uma frase que eu considero um ícone e para mim é uma bandeira. Nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então você não está condenado a ser o que você é. Você é o agente transformador da sua vida, da sua existência e responsável pelo seu sucesso. Muito obrigada. Lindo. Gente, infelizmente, como eu falei, o programa acabou. Estou emocionado e feliz dessa entrevista. E acho que o melhor conselho que eu dou para vocês estão vendo o e-mail dela, o jeito de se comunicar. Você tem dificuldade? Poucas vezes eu faço isso. Liga para ela. Hoje, com a possibilidade de você fazer videoconferência, tudo online, tomar aula online, eu acho que é o melhor caminho. A gente tem que vencer a barreira. Nós temos que vencer o medo. O medo só serve para nos afundar. Está na hora de se levantar. Gente, uma outra coisa. Eu não gosto muito de repetir,
mas eu estou vivendo dias de euforia, de alegria. Tem noites que eu nem durmo de tanta felicidade, com as informações do Google e do Face Internacional. Nosso programa está sendo assistido em mais de 30 países. Países do outro lado do mundo estão nos assistindo. Para quem apresenta o programa, vocês não sabem o que é isso. Mas isso que nós estamos conseguindo, isso que nós estamos lutando e estamos tendo a glória, eu devo a vocês. Se não fosse vocês, nós não estaríamos. Nem para falar a verdade, nem para o vizinho assistir. Vocês são a causa, vocês são tudo. Por isso, eu resumo e termino só com uma palavra. Muito, mas muito obrigado. O programa acabou, eu estou indo embora.